Boa noite. Hoje, continuando o estudo do cisalhamento, eu vou pegar um outro formato de peça, né? Porque na semana passada a gente trabalhou com estruturas que tinham um formato retangular, né? Então hoje nós vamos pegar uma estrutura um pouco mais complexa no que diz respeito principalmente ao cálculo do momento de inércia, do que a gente for estudar no caso, e a disposição das áreas que a gente vai utilizar, dos baricentros. Então, basicamente, seria essa a inovação, a mudança. Então, vamos propor aqui o que nós vamos analisar. Vamos analisar qual é a tensão de alinhamento nesse ponto que eu vou chamar de B', que está no meio dessa estrutura retangular da parte superior. Aí depois nós vamos calcular na junção dessa alma com essa parte superior, vamos chamar isso aqui de B. E finalmente vamos calcular na parte central, que a gente vai chamar de C. Obviamente que aqui nessa região onde nós teremos a tensão de isolamento máximo. Então, só para termos em mente o que vamos fazer, vamos calcular a tensão nesse ponto B', a tensão de alinhamento em B e a tensão de alinhamento em C, que na realidade será a tensão de alinhamento máximo, certo? Muito bem, então vamos começar pelo B', tá? Para começar pelo B', nós temos aqui as medidas que vão representar esses elementos. Então, algumas questões interessantes, assim, na hora de fazer a nossa análise, né? Principalmente seria a relação do cálculo do y médio, da área em relação a isso. Então, a gente tem que ficar bem atento a essas medidas, né? Então, veja bem, por exemplo, se aqui mede 20 milímetros, né? E eu coloquei isso bem na parte central, quer dizer que aqui nós teremos 10 milímetros, certo? Bom, nesse sentido, então, a distância daqui até aqui será 100 mais 10, ou seja, 110 milímetros. Essas análises que vocês têm que fazer com bastante cautela, com bastante calma, para fazer a interpretação desses elementos, tá? Aí, quando nós formos fazer, por exemplo, a análise da área desse elemento, então eu vou pegar essa área desse elemento todo, né? Fechando até a extremidade, né? Então aí nós verificamos que a base vale 300 milímetros e a altura dele vale os 20 milímetros que nós tínhamos anteriormente, tá? Então são algumas observações que a gente faz para tomar todos esses cuidados, ok? Beleza. Aí, outro ponto importante. Quando formos calcular o momento de inércia da peça, na realidade nós temos duas iguais a essa vermelha que eu marquei. Aí nós temos também esse corpo interno dessa alma que forma a peça e a repetição na parte de baixo, tá? Então, daqui o que acontece? Nós temos duas peças iguais e uma peça distinta. Essas duas peças que são iguais, o que ocorre? Ocorre que o CG dessa peça em vermelho em cima, certo? E dessa peça embaixo, né? São iguais para os dois, mas estão diferentes do CG da peça como um todo, que é aqui onde nós temos C. Então há que fazer a transposição daqui até aqui e daqui até aqui, tá? Então aqui temos 110 milímetros, não podemos esquecer. E aqui nós temos 110 milímetros até o centro dessa peça.
Aí você fala assim, por que você está analisando só em Y? Bom, vamos pensar na peça aqui, né? A peça é assim, certo? Se aqui eu tenho o eixo Y e aqui eu tenho o eixo X, em X não há necessidade de análise, por quê? Porque ela é simétrica, o que eu tenho para a direita e o que eu tenho para a esquerda é igual. Então eu só vou me preocupar com o YCG, certo? Tudo bem até aí? Então vamos começar por essa análise. E claro que assim, como o espaço aqui é relativamente pequeno, quando há necessidade eu vou abrir outra vez a imagem e vou tentar sempre trazer a imagem, né? Para vocês irem vendo de onde são obtidas as medidas, certo? Então tá, começando aí pelo cálculo do I, ok? Então nós vamos calcular o I da parte central, que seria essa daqui, legal? Que é um retângulo, mais 2 vezes esses 2 pedacinhos, certo? Tudo bem? Lembrando que aqui o baricentro é diferente, então eu tenho que fazer essa transposição. Beleza. Então, começando pelo que está em azul aqui no desenho, o retangular. O baricentro é o próprio baricentro da peça, então nós teríamos 1 sobre 12, porque é retangular, vezes a base é essa largura que nós temos aqui, portanto, 0,015 vezes a altura é toda essa medida, certo? Portanto, 0,200 elevado ao cubo, certo? Mais 2 vezes, porque agora vamos para essa peça. Agora que vai ficar maior. 1 sobre 12 vezes a base, olha aqui a base, ó, certo? Que é 0,300 vezes, vou continuar aqui embaixo, a largura, que é 0,02 elevado ao cubo, certo? Mas, agora vamos trazer esses baricentros dessa peça para o intermediário, para o eixo X, certo? Vamos trazer para esse eixo X aqui que eles estão deslocados. Daí nós temos então 0,300 vezes 0,02, que representa a área, vezes a distância ao quadrado. A distância nós havíamos visto que daqui até a parte central vai dar 110 para cada um. Então, 0,110 ao quadrado. Pronto. Aí nós temos como calcular o I. Fazendo esse cálculo, o I vai dar 155,6 vezes 10 a menos 6 metro a quarta. Eu já passei tudo para metro antes. Tem gente que prefere calcular em milímetro e depois transformar. Eu prefiro já transformar tudo antes, que dá menos trabalho na conta. Bom, então esse momento de inércia é da peça. Beleza, então agora vamos analisar, começando pelo ponto B', certo? Esse ponto que está aqui bem no meio. Então, começando pelo B', nós temos que o T de B', desculpa, essa é a espessura toda. Portanto, 0,300 metros. E em relação à área, nós temos base vezes altura, portanto, 0,300 vezes 0,020, portanto, a linha vai dar... Deixa
fazer que eu não fiz essa. Ponto 3 vezes ponto 02 é igual a 6 vezes 10 a menos 3 metros quadrados, certo? E o y' para esse B, como já havíamos dito, nós vamos trazer a distância daqui até o meio da peça. Portanto, 0,110 metros. Então, tá aí. O y' é igual e a área que a gente vai utilizar para calcular o valor de Q agora na sequência, né? Então, Q de B' é igual a y vezes a linha, que é igual a 0,110 vezes 6 vezes 10 a menos 3. Portanto, QB' é igual a 0,66 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos. Tá aí o QB. Legal? Então, se nós vamos observar aqui, ó, foi dada a força de 80 kN, certo? Já obtivemos o momento de inércia, já obtivemos o valor do QB e temos a espessura. Então agora vamos aplicar a fórmula para a tensão, né? Então, tensão em B' é igual a V QB' sobre I TB'. Aí o resto é igual, né? O cálculo, a fórmula é a mesma. Daqui vai ficar 80 vezes 10 a terceira, porque está em kilonewtons, né? Passando para newton, vezes 0,66 vezes 10 a menos 3, dividido por 155,6 vezes 10 a menos 6, vezes 0,300. Portanto, o TB' é igual a 1,13 megapascal. Legal? Então, calculamos aqui o primeiro que era pedido, que é o TB'. Para calcular o TB, né, vou abrir uma nova figura aqui. A mesma, né? Só para não ficar assim. Essa rabisqueira a gente trabalhar sempre em cima da imagem para vocês acompanharem as medidas de onde vieram, né? Vamos lá. Então, só para lembrá-los, né? O ponto B é aqui, na junção deles. Então, o que vai mudar aqui? O que vai mudar, primeiramente, é a relação que nós temos da espessura, né? Olha a espessura onde esse ponto trabalha, né? Tá? Seria a de 15 milímetros, certo? Esse é o ponto B. Daí, do restante, a gente considera os mesmos elementos, né? Só a espessura dele que seria alterada. Então, vamos lá. Nós temos aqui a mesma força, o mesmo momento de inércia que nós calculamos, tá? A mesma área, é só muda a espessura, né? Então, vamos direto. Tensão em B de cisalhamento é igual a V QB sobre I TB. Esse é o elemento esse é o que foi alterado. Então, daqui nós temos 80 vezes 10 a terceira vezes, quanto que era o valor mesmo? 0,66. 0,66 vezes 10 a menos 3. Momento de inércia 155,6 vezes 10 a menos 6. E a espessura, que é o que mudou,
0,015. Daí, a tensão em B vai dar 22,6 megapascal. Então, olha como mudou muito, né? A diferença é muito grande. Mas também você tem que tomar como base que aqui ele tem essa largura em belinha, né? E aqui não, aqui ele trabalha com uma espessura bem menor do que a anterior. E quando vamos para C, que é aqui, né? O que ocorre em C? Em C nós teremos alteração na área, porque agora a base não é mais 300, a base agora é 0,15. Nós trabalhamos com a espessura de 0,15 também, para esse ponto. Bom, então só se mantém o momento de inércia da peça e a força, a espessura e o Q muda. Então vamos lá calcular o valor de Q para essa peça. Ok? Vamos só escrever aqui. Botar para o azul. Então, em C, a espessura de C é 0,015, certo? O valor de Q vai ser a somatória dos Y médio vezes a área. Tá? E aí nós temos que pensar que vai ser da parte superior, né, até o elemento, toda essa somatória. Deixa eu mudar para branco, para escrever preta, que aí fica mais fácil. Então quer dizer que nosso Q vai ser o 0,110 vezes o 0,300 vezes o 0,020 mais, agora nós temos 0,050 vezes 0,15 vezes 0,100. Daí o nosso Q em C vai dar 0,735 vezes dois elementos que mudavam, né? Que são a espessura e o que nós temos. A tensão em C, que nada mais é do que a tensão máxima, vai ser igual a 80 vezes 10 a terceira, vezes 0,735 vezes 10 a menos 3, dividido por 150,6 vezes 10 a menos 6, e a espessura que é 0,0. Daí nós temos que em C a tensão máxima é 25,2 megapascal. Opa, puxei errado. Tá, mas vamos mapear isso na figura. Então, para isso eu vou pegar uma folha em branco mesmo. Vocês estão com os valores aí em mente, né? Então, vamos pegar aqui a peça, né? E desenhar assim. Estou fazendo uma vista lateral desse elemento, tá? Então, só para lembrar, aqui é nosso eixo, né? Certo? Aqui seria nosso B', aqui nosso B e aqui nosso C. Marcando as tensões, lembrando que é uma simetria entre a parte de cima e a parte de baixo. Aqui nós temos a tensão máxima. Essa tensão deu 25,2 megapascal. Aqui em B a tensão nossa tinha dado
22,6 megapascal. E aí replica embaixo, né? Aqui também então vai ser 22,6 megapascal. Aqui, obviamente, na extremidade não tem nada. O ponto em que era 1,13 megapascal. E na parte de baixo replicar igual também. 1,13 megapascal. Aí a gente faz a análise da peça inteira. Certo? Então assim, escolhi uma peça diferente, né? uma outra estrutura de viga, para vocês verem quais são as alterações. Né? A alteração maior no cálculo do momento de inércia da peça. O resto é tudo igual. Então, eu vou escolher um exercício, né, e vou colocar, não como atividade, só para vocês estudarem, né, que vocês já estão cheios de atividade, né. E aí à noite, durante a aula, estou falando à noite porque agora é de manhã, né, que eu estou gravando isso. Aí durante a aula vocês vão ver o vídeo e tirar dúvidas, tentar resolver o exercício, tá certo? Aí o bom do vídeo é que vocês podem parar, voltar a assistir 2, 3 vezes, né? Até mais então.